Salvador Jesus, o Cristo, esteja sobre a tua vida. Chegamos nós para mais um programa Sob a Lâmpada da Palavra. Sou o pastor Carlos André, presidente da Igreja Pentecostal Palavra de Poder. Estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Nosso telefone para contato é 021 98728 5625. 8728 5625. Nosso e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Evangelho escrito direcionado ao povo romano, Evangelho de Marcos. Tema da mensagem de hoje: preceitos de homens ou conhecimento de Deus. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27, que tem como subtítulo a confissão de Pedro, e diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. E admoestando para que a ninguém dissesse aquilo dele, e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O tema de hoje, você já leu aí? Preceitos de homens ou conhecimento de Deus? O que está norteando a tua vida? O que está direcionando a tua vida? O que está guiando os teus passos? São os preceitos, ideias, idealizações de homens ou o conhecimento da palavra de Deus? Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria na palavra dele, nos ensinamentos dele, na palavra de Deus. Então, o que está direcionando a tua vida? O que é um preceito de homem? O que é conhecimento de Deus? Como é que se adquire conhecimento de Deus? Preceitos de homens são todos os ensinamentos que partem da cabeça dos homens com fins naturais ou malignos, dependendo da possessão maligna dentro daquele homem. Mas conhecimento de Deus é quando os ensinamentos de Deus estão dentro da vida do homem, que cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, vai te dirigir pela lâmpada da palavra, que é a palavra de Deus. Salmo 105, versículo 19, Jesus disse: Lâmpada para os meus pés, Davi escreveu dizendo: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Então, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Não são ensinamentos oriundos da cabeça de homens, preceitos de homens, ou seja, aquilo que parta do coração dos homens, mas que venha da revelação trazida pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito. Observou na narrativa que Pedro repreendeu Jesus. Repreendeu Jesus. Se Jesus se fizesse carne hoje em dia, coisa que nunca mais vai acontecer, se Jesus se fizesse carne de novo e começasse a andar aqui por entre esses lugares com nome de igrejas evangélicas, e que não são igrejas evangélicas, pois Jesus disse que veio para os doentes, né? Então começasse a pregar para eles, eles iam repreender Jesus. Guardar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, só praticar o que Jesus mandou fazer? Não, meu querido, aqui nós fazemos a campanha corrente, nós vendemos a meia de R$153, nós damos para o povo indulgências, nós aqui levamos o povo a praticar corrente, campanha, nós aqui levamos o povo a desejar cobiçar as coisas da terra,
Testamento, aonde se refere a mandamento, ordenança, palavras que saem da boca de Jesus. Mateus 28:20 é um versículo que a gente repete muito na igreja pentecostal, Palavra do Poder. Último capítulo de Mateus, último versículo, disse Jesus, reuniu os discípulos, aí ele diz assim no final: ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o que é Evangelho de Jesus? Evangelho de Jesus é guardar as palavras que Ele tem dito. Evangelho de Jesus é guardar as palavras que Ele deixou. Esse é o Evangelho de Jesus, coisa raríssima de você encontrar nos dias de hoje. É mais fácil você encontrar um pote de ouro aberto com teu nome na porta da tua casa do que tu encontrar hoje em dia alguém pregando o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que não te pede nada, te dá de graça. Esse Evangelho que diz para mim e para você que de graça nós recebemos, de graça nós devemos passar, não devemos cobrar nada a ninguém. Esse é o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus não tem cantoras nem cantoras, não tem show gospel. No Evangelho de Jesus não tem corrente, não tem campanha, não tem idolatria, não tem objeto ungido. No Evangelho de Jesus não tem conta bancária para pedir dinheiro a ninguém. No Evangelho de Jesus não. Esses daí são preceitos de homens. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus nas palavras de Jesus para que você tenha vida por elas. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Só que nessa passagem aqui, nesse episódio, que tem como subtítulo Marcos capítulo 8, versículo 27, o subtítulo é a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: o que estão dizendo por aí que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Aí ele virou-se para eles, para os discípulos: e vós? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então Jesus o admoestou, deu uma palavra a eles, que não falasse nada, que não contasse nada, dissesse para ninguém a respeito disso, que ele era o Cristo. Por quê? Muitas pessoas me perguntam: por quê? Porque Jesus, ele veio trazer a palavra do Pai. Jesus, tanto é que ele disse para Filipe lá em João, capítulo 14, quem vê a mim, vê ao Pai. E tu dizes-me, mostra-nos ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como assim vê a Ele, vê ao Pai? O Pai é Espírito. Jesus ali estava em carne. Agora Jesus, Espírito. Então quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque as palavras que ele estava trazendo eram palavras do Pai. E você conhece o caráter de alguém, você toma conhecimento da vida de alguém, você toma conhecimento de uma pessoa através do que ela fala, não pela aparência que ela tem. Então Jesus, quando trouxe as palavras do Pai, deixou as palavras do Pai, ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um como? São três pessoas distintas, três pessoas que compõem, obviamente, por ser três, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um em que sentido? Em concordarem na mesma coisa. O Pai concorda com Jesus e concorda com o Espírito Santo. Jesus concorda com o Pai e concorda com o Espírito Santo. O Espírito Santo concorda com o Pai e concorda com Jesus. Os três são um, na concordância, nesse contexto que são um. Ok? Então, quando Pedro diz assim, no versículo 33, mas ele versículo 32, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Tem pessoas que estão dentro dos templos por aí e não discernem um palmo à frente do seu nariz. Elas não conseguem discernir os lugares em que elas estão frequentando. Se o lugar que ela está frequentando está lhe passando coisas de Deus, ou se o lugar que ela está frequentando está lhe passando coisas dos homens. Elas não conseguem discernir, porque às vezes o homem abre uma Bíblia, pega um versículo isolado de um texto, tira o seu contexto, tira aquele versículo aí diz: ó, está escrito aqui, abre aí no versículo. Só que a Bíblia não é para ser estudada por versículos, a Bíblia é para ser estudada por livros, por capítulos. Não te
tirar um versículo isolado e você querer criar uma doutrina naquele versículo. Você tem que ver o contexto do capítulo, o que o capítulo está dizendo a respeito daquilo. E isso tem levado muita gente, mas olha, muita gente a enveredar por caminho de treva, caminho de escravidão na mão desses homens malignos que estão arrancando a pele da ovelha, como Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3. Sem piedade eles vão arrancando a pele da ovelha e dando para o povo os seus preceitos, ou seja, os seus ensinamentos, aquilo que partem da sua cabeça, aquilo que está no seu coração, que é levar o povo a buscar as coisas da terra, porque a liderança é da terra, eles só querem as coisas da terra, eles querem sustentar cafetões e cafetinas, vagabundos e vagabundas dentro dos templos, através de ofertas aos cantores, aos, entre aspas, pregadores, que pregador do Evangelho, quem é pregador do Evangelho, não cobra para pregar o Evangelho de Jesus, porque de graça recebeu, de graça dá. Então, quantas pessoas hoje estão enriquecidas e outras estão enriquecendo por causa da falta de conhecimento do povo? Quando, meu querido, que você vai viver ir numa livraria comprar CD evangélico, seja de quem for, a não ser um que eu te aconselho a comprar? A Fé Vem Pelo Ouvir, que narra o Novo Testamento em CD. Fora isso, meu querido, não tem CD de ninguém para você comprar. Nada. No reino de Deus não tem venda. Ah, mas pastor, aquele rapaz tem eles têm despesa, tem aquilo. Meu querido, presta atenção. Se eles têm despesa, e se é Deus que está chamando, se é Deus que está no negócio, Deus supre todas as despesas. Foi o que eu estava dizendo hoje para uma moça pelo WhatsApp. Se Deus te chamou, Ele supre todas as tuas necessidades, sem você precisar ficar pedindo nada a ninguém. Prova bíblica disso. Deus chamou Abraão, está lá, chamou, sai da tua parentela. O que Deus mandou Abraão pedir aos outros? Deus chamou a Paulo, chamou a Pedro, Tiago, João, Filipe, Barnabé. O que Ele mandou pedirem aos outros? Quando Deus te chama, é para você dar o que Ele tem de graça te dado, não é para você pedir nada aos outros. Aí o camarada diz que, na cabeça dele, ele escreve uma música que é música mesmo, não é louvor não, é música, porque no reino de Deus é louvor, no mundo é música. Ele escreve uma música, e aquela música ele está vendendo para você. Ele diz que recebeu de Deus, ele está vendendo para você, está passando para você, está te vendendo. Vai me dizer que isso vem de Deus? Isso é preceito de homens. Os homens perceberam, ao longo do tempo, que o povo não se interessa pela Bíblia. A realidade é essa, doa em quem doer. A população, o povo, eu não estou falando do ímpio não, tá? Estou falando dos que estão dentro dos templos. Não se interessam pelo exame das Escrituras, não se interessam pela leitura bíblica. O povo não se interessa. Não se interessa. A massa, estou me referindo à grande massa que está por aí se dizendo evangélico, eles não se interessam pela leitura da palavra de Deus, não se interessam. Então, por não se interessarem pela Bíblia, eles se tornam presas fáceis na mão dos homens gananciosos, fraudulentos, mentirosos, que querem as coisas da terra. E como é que nós vamos, dizem eles, os servos do diabo, como é que nós vamos arrancar desse povo o dinheiro deles? Através da Bíblia. Olha, pega um versículo isolado e dá para eles aquilo que eles gostariam de ouvir. Aí toma-lhe corrente, campanha, o sal grosso, vai tirar o álcool na tua casa, arroz ungido, o copo com água, a caneta para assinar o teu negócio, a campanha, a corrente, a água não sei das quantas, o coisa que veio não sei da, o envelope, o associado, a meia, vão te vendendo que nem camelô, vão comercializando contigo dentro do templo. Eles vão comercializando com as pessoas. Os seres humanos, para esses homens, viraram uma verdadeira massa de negócio, e o povo está cego, não percebe isso. 2 Coríntios 4,4, Paulo escreve dizendo: o príncipe desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus, porque o entendimento só é aberto com a lâmpada da palavra. Se eles estão em lugares que estão recebendo preceitos de homens, ensinamentos de homens, e não conhecimento que vem de Deus, o que vai acontecer com a mente do povo? Vai ficar cega, vai ficar turbada, vai ficar totalmente deficiente. Aí os homens deitam e rolam. Tudo que empurra para um povo cego, eles aceitam,
porque não sabem discernir, eles não têm conhecimento do que vem dos homens e do que vem de Deus. Preste atenção, meu querido, não é quando uma pessoa abre a Bíblia que vai estar te dando coisa que vem de Deus, não. É quando a pessoa, na dependência do Espírito Santo, traz aqui de dentro para você os ensinamentos de Jesus, para você receber o que vem de Deus. Quantos abrem a Bíblia e tiram versículos fora de contexto para levar os homens a buscar coisas da terra? Quantos? Só que no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo, é algo totalmente espiritual. Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que eles não leem isso para o povo. Eles querem que o povo busque as coisas da terra. Bota Deus na parede, dizem os servos de Satanás. Bate o pé, diz que ele é teu pai, que ele tem que te dar. Olha lá o ímpio. A Bíblia fala para tu não atentar na prosperidade do ímpio, meu querido. É castelo de areia. Não atenta não. Esquece, tu não sabe quem é que está dando para o ímpio. Satanás, na tentação de Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, disse que os reinos dessa terra foi entregue a ele, e ele dá a quem ele quiser. Satanás torna uma pessoa rica da noite para o dia. O que ele quer em troca é a alma da pessoa que ele quer em troca. Ele põe a pessoa rica da noite para o dia, ele quer a alma em troca. Então você não tem que olhar, atentar para a prosperidade do ímpio. Você tem que basear a tua vida, alicerçar a tua vida no conhecimento que vem de Deus. Disse Jesus: erreis, não conhecendo o Evangelho, não conhecendo o poder de Deus, a palavra de Deus, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. Às vezes eu vejo cada cena no Facebook, eles botam negócio de dança, funk gospel. Olha só que gracinha. Olha como é que o diabo está zombando de quem é cego espiritualmente falando, de quem não se interessa pelas Escrituras. Aí eu boto lá embaixo: se tu perguntar João 3,16 para eles, eles não sabem, mas estão dançando que nem os palhaços. Tem um público para bater palma e pagar ingresso para assistir que nem um circo. Não seja um palhaço na mão do diabo. Não deixe o diabo te fazer de palhaço. Se interesse pelos exames das Escrituras. Hoje na televisão, aqui no Brasil, não tem ninguém pregando o Evangelho de Jesus. Vou repetir: hoje na televisão aqui no Brasil não tem ninguém, eu disse ninguém, pregando o Evangelho de Jesus. Ninguém pregando o Evangelho de Jesus. Não sei amanhã, mas hoje, até a data de hoje, ninguém pregando o Evangelho. Ninguém. Essa mensagem está sendo gravada, então amanhã é outro dia, vai que apareça alguém pregando o Evangelho de Deus aí na televisão, o Evangelho de Jesus, mas até hoje não tem ninguém. Comerciantes, políticos, amigos de políticos, amantes de si mesmo, homens fraudulentos, gananciosos, facciosos, grupinho, panelinha, levando o povo à idolatria, coisas da terra. Isso tudo são o quê? Conhecimento de Deus? São preceitos de homens, ensinamento de homens. Os homens descobriram que dentro da igreja é uma baita fonte de renda. Em que sentido? É só você mandar o povo fazer uma campanha daquilo que eles desejam e pedir uma oferta em cima disso. A oferta passa desapercebida. O camarada não diz assim: vou dar uma oferta de 10 mil reais para a campanha do empresário. Ele não fala assim: estou na campanha do empresário. Mas é uma ofertazinha ali, ele quase nem fala. Os que falam baixo, não interessa. O importante é que depois dessa campanha eu vou ser empresário. Dizem os tolos, filhos das trevas, guiados pelo espírito desse mundo, que é o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, que tem destruído milhares de pessoas dentro dos templos, tem arrasado com centenas de vidas, tem esculhambado, destruído famílias, porque a idolatria invadiu os templos, quando dentro do templo era para se pregar a palavra que combate a idolatria. Não tem que se aceitar a idolatria de lugar nenhum. Isso são preceitos de homens, não são conhecimento de Deus. Davi tocava harpa e o Espírito de Deus atuava poderosamente naquela melodia, e o espírito maligno que atormentava Saul se retirava dele e não aguentava. Quanto é que Davi cobrava Saul? Quanto que ele cobrava? Nada. De graça recebeu de Deus, de graça ele passa.
te vendendo, dá o seu tal de show. Show é coisa mundana, é coisa das trevas, é coisa do mundo. Dá o seu tal de show, ainda te cobra para pagar ingresso. Meu querido, não tem poder de Deus nessas coisas, não tem palavra de Deus nessas coisas. Se você abrir a tua Bíblia, no Salmo, capítulo 62, Salmo 62, abra comigo, Salmo capítulo 62, Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Não tem poder de Deus em preceito de homens, em ensinamento de homens, em costumes de homens. As assembleias de Deus botaram milhares de pessoas para fora dos seus templos. Sabe por quê? Por causa de costumes, de tradições, aquilo que cegamente eles chamavam de doutrina. Eu estou te falando isso porque quiseram que eu fosse pastorear a Assembleia de Deus, eu não quis. Eu disse não, porque eu não ia entrar dentro de sistema de homens. Eu não ia entrar dentro de sistema de homens, meu querido. E para você que se sente ofendido dentro desses templos suntuosos, discriminado, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Estava eu dirigindo um culto de libertação numa Assembleia de Deus, em que eu congregava, da minha adolescência para a minha juventude, nesse intervalo assim. Então, estava eu dirigindo um trabalho de libertação às segunda-feira, o Espírito de Deus manifestando poder. Eu não pegava o microfone lá para falar de costume, nem tradições, nem de roupa, nem de cabelo, porque eu nunca vi Jesus se preocupando em falar com isso. Minha preocupação é falar com o que Jesus manda dizer. Presta atenção você, presta atenção. Depois você copia, colhe e manda para os teus amigos que estão dentro desse sistema. Então, eles têm um costume, não sei até hoje, porque há anos que eu estou longe de lá, graças a Deus, eu não sei o costume, estou me referindo a lugares onde eu congreguei, eu não sei como é que é hoje, de que quando chega o final do ano acontecem umas mudanças. Uns recebem cargos, outros são trocados de congregação para outra congregação, a liderança, né? Alguém recebe cargo, alguém isso, alguém aquilo, eles têm esses costumes. Então chegou o meio do ano, o Espírito de Deus falou para mim no meio do ano, hein? Olha como é que Deus faz. Eu só quero você aí esse ano. Deus me levou para lá, para que eles percebessem e recebessem o que era avivamento. Avivamento vem daqui, ó. Avivamento não está em roupa, cabelo, batom, brinco. Avivamento está dentro do sangue da palavra de Jesus. Está dentro da revelação do Espírito Santo, nem costume, nem tradição. Doem quem doer. Então, no meio do ano, o Espírito de Deus falou para mim, só te quero aí esse ano. Final do ano você sai daqui. Cheguei para o líder, na época, daquele lugar, e disse para ele que eu só ficaria ali aquele ano, e no final do ano eu sairia. Ele falou, não faça isso, rapaz, não faça isso, mas você vai ser pastor aqui, você vai pastorear aqui uma das congregações ligadas ao que eles chamam de campo. Eles têm negócio de campo, vai ser pastor em uma dessas congregações, já tudo montada, com salário, com isso, com aquilo, vai ter pastor aqui, rapaz, uma igreja cheia para você pastorear. Eu falei, não, Senhor, Deus falou comigo que eu só fico aqui esse ano. Aí daqui a pouco o Espírito de Deus falou assim para mim, diz a ele que ele também só fica esse ano aqui. Ali era a grande chance que Deus estava dando a ele de pular fora daquele sistema. Olha o que viria a acontecer logo depois. O Deus onisciente sabe o amanhã, só ele é onisciente, veja bem. Então, ele riu, falou, não, porque ninguém queria vir para o alto de um morro pastorear a igreja, ninguém queria ir, e era no alto de um morro que eu congregava nesse lugar. Então, ele falou para mim que não, riu, zombou. Eu falei, tá bom, Deus mandou dizer isso, que esse ano tu fica aqui. No meio de outubro, ainda não no final do ano, veio um dos líderes da sede, que eles chamam de sede, e foi lá conversar com ele, dizendo que só queria ele aquele ano ali. Ele veio falar comigo e falou, vem cá, você vai sair? Eu falei, vou. Ele falou, eu também. Eu falei, eu não te disse? O Espírito de Deus falou que só ficava aí esse ano. Sai fora daí, vamos embora. No começo de janeiro do ano seguinte, começou o ano seguinte, o G12 invadiu. G12 é uma prática maligna, maldita. Eu fui um dos que combati com a graça misericordiosa do Espírito Santo essas práticas aqui no Rio de Janeiro. Foi um que botei estudos na internet para alertar com a graça e a revelação do Espírito de Deus, porque sem ele ninguém faz nada.
O G12 entrou pelas Assembleias de Deus e fez uma devastação terrível, destruiu, arrasou. Tem pessoas batendo cabeça até hoje, tem pessoas desviadas até hoje e não sabem, porque saíram de um lugar e foram para uma outra meio de assembleia. Não, meu querido, que tem de gente desviada que eu conheço, da época até que eu congreguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, obrigado. Olha, se eu não tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, e, peraí, eu vou pastorear uma congregação grande, salário, bastante gente. Não para os conselhos e conceitos de homens, sim, somente para o Espírito Santo e para a sua palavra e para o seu mover. Se eu tivesse entrado naquela ideia que era um preceito da cabeça do homem, era a ideia dele. Ele viu o chamado ministerial pela misericórdia do Espírito Santo, que eu não vou me cansar de dizer. Você vai sempre estar ouvindo eu falar assim, sem o Espírito Santo nada posso fazer, sou necessitado dele. Se não fosse, ele viu o chamado do Espírito diante da minha vida e falou, fica aqui, tu vai pastorear uma igreja nesse campo aí, nessa rede aí que ele pertencia. Eu falei, não, jovem, você que está dentro de lugares, preso, visando título, visando cargos, não olhe isso, não faça isso, é preceito de homens, porque quando Deus te quer, Ele te arranca, como arrancou Davi do meio das ovelhas e colocou ele como rei de Israel. Ele te arranca do meio da plantação e como fez com Amós e te coloca para profetizar. Ele te arranca da onde você estiver, te unge, porque só Ele pode ungir. A unção pertence a Deus, todo o poder pertence a Deus. Você leu comigo Salmo 62, verso 11, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, todo o poder pertence a Deus. Então, observa só o que o Espírito de Deus está te dizendo nesse dia. Foge dos preceitos de homens, foge do conselho dos homens, foge, vai buscar conselho com o Espírito Santo de Deus, vá somente para dentro dos ensinamentos de Jesus. É a palavra de Jesus que tem que direcionar a nossa vida, encher a nossa vida, e não conceitos e preceitos de homens. Mas sabe o que fizeram comigo? Sabe o que eles fizeram? Porque eu saí de lá para fundar um trabalho, na direção do Espírito de Deus, eles me excluíram. Olha só, olha a minha cara de tristeza, para eles terem me excluído. Me excluíram, aí veio alguém e me disse na rua, olha, eu escutei teu nome sendo cantado lá no boletim, lá dentro da sede, que você foi porque excluído, a ideia que a pessoa fez uma coisa era terrível, né? Fiz sim, gloriosamente obedeci a voz do meu Deus, estou de pé, e eles estão caídos. Infelizmente eles estão caídos, mas eu estou aqui de pé. A palavra está percorrendo o mundo inteiro. O Espírito Santo tem alcançado vidas como você que está assistindo essa mensagem, e eu não cobro nada, porque a palavra que eu recebo é de Deus, não é minha. Não cobro nada, não busco salário. Eu não cobro para pregar os ensinamentos de Jesus, não cobro para pregar a palavra de Deus, não cobro para ensinar dentro dos lugares, eu não cobro, porque a palavra não é minha, o Evangelho é de Jesus. Então, falei para a pessoa que me trouxe o recado, eu disse, quem traz leva, né? Eu fui excluído do sistema dos homens, mas eu quero estar incluída no sistema de Deus. Eu quero ser excluído, eu não quero fazer parte de preceito dos homens. Eu quero estar dentro e buscar o conhecimento que vem de Deus, a palavra de Deus que enche o meu espírito. É a palavra de Deus que me fará vencer, é a palavra de Deus que me fará vitorioso, vencedor. Então, meu querido, não se iluda com esse negócio não. Presta atenção, Jesus disse, Ele não lança fora ninguém que venha até Ele. Ele não lança fora ninguém que venha até Ele. Aí o homem te excluiu porque você não aceitou permanecer no meio deles, ou não aceitou ir para uma outra denominação com o mesmo nome deles. Ah, que gracinha, que gracinha. Faça-me o favor. Hoje, infelizmente, estão caídos. Não vê nem sombra deles, porque o G12, que é uma prática maligna, se você for no meu blog, Pastor Carlos André 7.blogspot.com.br, Pastor Carlos André 7, se você for lá no meu blog, você vai ver o estudo que eu coloquei de G12, um disfarce do diabo. Isso arrasou milhares de pessoas, está arrasando, passou como um rolo compressor. Quem queria buscar a palavra de Deus, quem amava a palavra de Deus, antes do maligno entrar, o lugar deixar de ser uma igreja de Deus, antes o Espírito Santo tira aquele que é dele. Tu acha que eu ia ficar? E eu me seduzir com as coisas dessa terra, com salário, o número de pessoas, lugar, aí você vai chegar. Não, meu querido,
o meu Jesus disse que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O eu está correndo atrás das coisas da terra, buscando as coisas, levar o povo a buscar as coisas da terra. Mateus 24:35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Então, meu amado, minha amada, não fique preso em costume e sistema dos homens, não fique preso em preceitos humanos, não fique preso aí dentro. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra do testemunho, se encha do conhecimento de Deus, busque o que vem de Deus, se alicerce na palavra de Deus. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Seja direcionada, alicerçada no conhecimento de Deus, e não ande pelo preceito dos homens. Nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Nosso telefone 021, é o DDD aqui do Rio de Janeiro, 98728-5625, 98728-5625. Te peço que você, por gentileza, eu te peço, por favor, pegue essa mensagem que você está ouvindo, manda para pessoas que estão presas dentro de conceitos e sistemas humanos, esperando promoção de homem, que o homem vai promover, que o homem não. O chamado vem de Deus, a unção só quem pode dar é Deus, e quando a pessoa realmente é ungida, foi porque Deus chamou. Um homem até dá um título, mas não tem como dar unção. Tem até um estudo aí no nosso IP Palavra de Poder, nosso canal, chamado Unção, depois você procura. Então, nos ajude a divulgar no seu blog, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu site. Copia, cola, manda para o teu amigo, manda uma mensagem para ele, manda por e-mail. Faça essa palavra, nos ajude com essa palavra, que venha como lâmpada poderosa que é, iluminar e abrir a mente das pessoas, para que as pessoas se voltem para Cristo enquanto é tempo, e não fiquem agarrados em preceitos de homens, nem buscando coisas do mundo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a graça